Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o que as mídias rivais falaram, né? A mídia repercutiu bastante sobre a vitória do Flamengo ontem. E inclusive o Rica Perrone trouxe até uns detalhes aí, umas análises falando sobre o Mundial, sobre o calor que está fazendo lá nos Estados Unidos. Isso pode beneficiar aos times do brasileiro, né, que estão mais acostumados com esse clima tropical. E também trouxe aí o Opina Porco falando sobre, embasbacado lá com a atuação do Flamengo ontem contra a LDU, que não deixou a LDU jogar mesmo. Eles enalteceram bastante, elogiaram bastante o time do Flamengo. Bora ver aí, valeu? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal aí, valeu? Galera, tem muita gente que está assistindo os vídeos e não está inscrito no canal, então verifica aí se você está inscrito no canal, valeu? Deixa esse like aí para dar essa moral, valeu? E clica no hypar aí, não custa nada, vai me ajudar muito aqui. Bora lá pro vídeo, bora. Etc, etc. O Flamengo jogou uma grande partida contra a LDU, ao contrário do que imaginavam os terraplanistas, que achavam que não, o Flamengo tem que golear a LDU. Cara, não tem goleada em jogo decisivo da Libertadores. Dificilmente isso acontece, são casos raríssimos e, portanto, esperar isso é desconhecimento da causa, né? Normalmente, o jogo decisivo de Libertadores ele é muito duro, porque o adversário ele vem para jogar não o que ele pode, mas para evitar que você jogue o que você pode. Então não é um jogo convencional. É normal que seja 2-1, 1-0, é difícil, cara, é assim mesmo. Só que em nenhum momento do jogo o Flamengo sequer permitiu a LDU que botasse a manguinha de fora. Em nenhum momento. O Flamengo foi amplamente dominador do jogo e fez aquilo que se espera. O que se espera de um time com tamanha qualidade, com tamanha superioridade do adversário? Que ele assuma o protagonismo do jogo e não discuta isso. O Flamengo ontem não discutiu, não negociou em nenhum momento o protagonismo do jogo. Desde o primeiro minuto, a bola é minha, sou eu que faço, sou eu que resolvo, sou eu que vou pra cima, eu vou ganhar o jogo, você não vai criar oportunidade de gol, se você quiser, você que se defenda. Mas quem vai jogar bola sou eu e quem vai ditar o ritmo sou eu. O Flamengo fez 2 gols aos 10 minutos, no primeiro e no segundo tempo, e foi absolutamente dono do jogo o tempo inteiro. Não deu a menor brecha para a LDU, e isso é ser consistente num jogo decisivo como esse. Se fosse um jogo de mata-mata, o Flamengo teria encaminhado muito a classificação, foi praticamente um jogo de mata-mata, porque se o Flamengo não ganha, a vaga ia para o Beleléu, e o Flamengo foi amplamente superior e competente. Isso pode gerar no flamenguista a ilusão de que, meu Deus, agora é tudo maravilha? Não, claro que não, o Flamengo tem problemas ainda e tal, mas tem uma questão de foco, que a gente não pode negar. O Flamengo está tentando fazer o esforço dele ali para se manter na Copa do Brasil, para estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e para se classificar na Libertadores. Para quê? Para ir jogar o Mundial. Aí o Flamengo vai jogar tudo que ele pode no Mundial, e aí quando ele voltar, ele está vivo nas outras competições para colher os frutos no restante do ano e tentar, no final, disputar os títulos. Óbvio que o planejamento é esse, porque qualquer idiota faria esse planejamento. Não dá para você falar, não, eu vou voar aqui na primeira fase da Libertadores para chegar no Mundial destruído e no segundo semestre mais destruído ainda na hora das decisões. Não faz sentido. O Flamengo não está na sua plenitude ainda. É óbvio que não está. Então, o Flamengo está jogando em evolução para chegar em junho voando, ou seja, daqui 30 dias o Flamengo tem que estar voando para jogar o Mundial. Rica, as possibilidades de ganhar o Mundial são muito pequenas. São, mas tem alguns porém, gente, que é preciso ser dito. Eu estou aqui nos Estados Unidos e está fazendo um calor absolutamente incomum para a época. Não era para estar 35, 36 graus agora. É para estar 35, 36 graus em junho. Já está no final de abril, começo de maio. Então, a possibilidade de junho e julho fazer um calor surreal é muito grande. E este calor surreal, especialmente na Flórida ou nas regiões mais baixas, evidentemente beneficia um time que está no meio da temporada e acostumado com um país tropical em comparação a um time europeu que está no final da temporada acostumado com frio. Então, assim como nós ganhamos a Copa de 94 aqui, porque fisicamente também nós sobramos muito, não é uma ideia maluca imaginar que, cara, se o jogo vai num 0-0, vai num empate até metade do segundo tempo, por exemplo, você tem uma possibilidade real de levar esse jogo para frente e passar. Porque os times europeus não têm a resistência que nós temos a esse tipo de cenário. E o calor aqui está muito forte, e aí tem os fatores individuais e tal. Então eu acho que o Flamengo tem todos os motivos do mundo para olhar para o Mundial com mais carinho, por exemplo, do que o Fluminense, que tem um time absolutamente limitado e que vai jogar o Mundial para tirar um dinheiro, e é isso, o Fluminense não está olhando para o Mundial com possibilidade de vitória, né? Porque o Fluminense está com dificuldade dentro do Brasil, imagine fora. O Flamengo tem um time que ele pode talvez sonhar numa chave que dê certo e ele chegue mais longe. Eu acho que ganhar é muito difícil, mas o foco é esse. Então, não espere do Flamengo em nenhum momento no primeiro semestre que o Flamengo vai dar o seu máximo, porque é óbvio que ele não vai chegar. O máximo do Flamengo vem em junho e julho, que é esse o objetivo. Depois o Flamengo ainda deve ter uma pequena quedinha física, para retomar e jogar as decisões dos campeonatos. Então ontem
O Flamengo fez tudo o que ele tinha que fazer, de forma corretíssima, perfeita, direitinho, domínio do jogo absoluto, não deu o menor espaço para a LDU, se classificou e bem. O Flamengo entrou com muita intensidade, o Flamengo basicamente não deixou o LDU jogar, não deixou. Eu acho que no primeiro tempo, tinha terminado o primeiro tempo, era quase 90% da posse de bola para o Flamengo. Foi agora, no finalzinho do jogo, que a LDU começou a subir um pouquinho a linha, depois que o Flamengo faz o segundo gol. O time acaba sentindo um pouco o cansaço, acaba descendo um pouquinho a linha. Eu acho até assim, eu não sei se sentiram o cansaço ou se desceram do tipo assim, vamos tirar o pé um pouco pra não desgastar muito. Vamos guardar um pouco de fôlego. Eu não entendi ainda se foi uma escolha ou se foi uma consequência. O que o Flamengo quis, mas enfim, o Felipe Luiz vai fazendo as mudanças também para manter a espinha dorsal defensiva da equipe mais firme e não deixar o LDU começar a gostar do jogo, porque nesses últimos 10 minutos o LDU quis começar a gostar do jogo e um gol que o LDU fizesse poderia prejudicar aí a vida do time do Flamengo. Mas, do mais, cara, uma partida muito segura do Flamengo, linha lá em cima no talo, é aquilo que eu falei pra vocês, essa equipe hoje ela mostrou uma intensidade diferente, até a fisionomia dos jogadores, cara, era diferente dos jogos passados, não era aquela fisionomia arrastado, cansado, nem nada. Obviamente que faltou muitas vezes um refino em alguns passes, um requinte maior numa finalização. Às vezes as tomadas de decisões, elas não eram as melhores, como por exemplo o Michael, a jogada sempre morria muito ali com o Michael. O Michael às vezes tentava um drible, às vezes tentava um passe, não conseguia ser bem sucedido, então muitas jogadas como consequência acabavam morrendo por ali, mas no geral o Flamengo encontra o primeiro gol, acredito que nos 11, 12 minutos do primeiro tempo. Foi basicamente isso, né? 11, 12 minutos do primeiro tempo. E era o cenário ideal. Achar esse primeiro gol antes dos 15 minutos é sempre um cenário ideal quando você precisa de um placar específico. E o Flamengo precisava desse placar contra a LDU, pelo menos por mais 2 gols de diferença. Conseguiu fazer isso com bastante intensidade, com bastante disciplina, uma disciplina tática de seus jogadores, fazendo a pressão na saída de bola do time adversário, forçando o LDU, né? E muitas vezes essa pressão ela exercia ali um erro na saída de bola do LDU. Isso colocava o Flamengo mais dentro do campo do seu adversário e deixava o LDU mais afastado ali de tentar uma jogada, uma articulação diferente para cima do Flamengo e tentar fazer alguma coisa. Então você tem o primeiro gol que sai ali, o Flamengo faz 1-0 ainda muito cedo, depois mantém basicamente as suas linhas predominantes no campo do adversário, termina o primeiro tempo, volta o segundo tempo, Felipe Luiz não faz mudança nenhuma, porque ele ainda insiste em principalmente ali o Bruno Henrique e o Michael, porém eram os dois jogadores que estavam na linha ofensiva, que tinha o objetivo de ser esse motor propulsor do Flamengo, só que na verdade eles não estavam conseguindo fazer essa rotação. Então, naquele momento, o Felipe Luiz ele faz a troca, ele coloca o Cebolinha e coloca o Pedro. E o Pedro ele tem a seguinte estratégia. O que ele faz com o Pedro? Quando o Flamengo sobe ao ataque, ele lateraliza o Pedro para puxar a marcação e tentar fazer com que o Arrascaeta ficasse em condição de jogo. Porque o primeiro tempo, o maior problema do Arrascaeta foi que no setor central o LDU fazia um bloqueio, uma marcação muito forte. Isso dificultava os espaços ali de infiltração do Arrascaeta. Muitas vezes o Arrascaeta caía pelo lado, só que a gente sabe que cair pelo lado não é a posição ideal que o Arrascaeta gosta de jogar e que o Arrascaeta consegue ser mais letal. Então, no segundo tempo, ele propõe essa mudança. E sempre quando o time vai ao ataque, o Pedro ele cai na lateral para tentar puxar a marcação e liberar um pouco o espaço para o Arrascaeta. Só que isso não funcionou. Não funcionou. O LDU não caiu nessa de, vamos dobrar a marcação para cima do Pedro, porque o Pedro é um cara de referência do Flamengo. Na verdade, eu acho que essa era a intenção. Então, acabou que o seguinte, o Alexandro ele teve que partir numa jogada individual, numa jogadaça individual, e ali, cara, ele deu uma aula técnica pro Michael, né? Porque no comecinho do segundo tempo, sempre quando a bola ia pro Michael, ela morria ali no Michael.
E dali acabava a jogada. Naquele momento não, naquele momento o Alexandro sobe, ele chama a responsabilidade da jogada, briga, não desiste, vai até o fim, consegue uma jogadaça, aquela jogadaça clássica ali, né, de um lateral infiltrativo, aquela jogada clássica de um bom jogador. Ele é um bom jogador, tecnicamente falando, um excelente jogador, e aí ele consegue uma boa infiltração dentro da área, a bola sobra pro Luiz Araújo, que vai lá e faz o gol e coloca o placar da forma que a equipe rubro-negra precisava para se manter aí na Libertadores. E agora basta uma vitória simples em cima do Táchira, que garante pelo menos a classificação. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Eu concordo plenamente com o Neto, né? O Flamengo, na questão da Alexandro ali, o Alexandro meio que deu uma aula pro Michael ali, né? Realmente o Michael tava matando, mas isso não é de hoje que eu venho falando, né, cara? Eu não sei se falta orientação do Felipe Luiz pro Michael ou se ele não quer falar. Eu só acho que o Michael não é mais um jogador novato, entendeu? Quando o jogador tá subindo, tipo o Wallace Ian, cometer esse tipo de erro, como o Michael tem cometido direto, decisões erradas, entendeu? Tudo bem, é um jogador inexperiente, tá começando ainda, entendeu? Tá faltando ali orientação, experiência de grupo, entendeu? De jogos também mais decisivos, peso da camisa. Mas o Michael não, cara. O Michael já é um jogador quase chegando perto de fim de carreira já. Não sei exatamente a idade do Michael, não lembro agora aqui, mas tá entre ali 27 e 30 anos. Entendeu? E os dribles dele parece que tá manjado, ou então ele tá driblando pro lado errado, tá driblando quando não tem que driblar, tem que passar ou chutar. Isso acaba prejudicando muito, né? O Alexandre deu uma aula mesmo, entendeu? Ele é um ponta, Michael, entendeu? Usa o drible, vai pra linha de fundo, tenta carregar a bola igual o Alexandre, cruza pro meio da área, pô. Mais pra trás do que pro meio da área. E parece que isso é algo que deveria ser mais fácil pro Michael, é mais difícil. Isso aqui não dá pra entender. Mas essa é a minha opinião, né? Tivemos também a opinião do Rica Perrone sobre o Mundial aí, que eu achei muito interessante essa análise dele. A questão do calor, né? O clima lá parece que tá bem pesado em relação ao calor. Tá muito quente mesmo ultimamente. Mudou muito o clima no planeta, né? Então aqui também foi um verão incandescente, né? Por assim dizer. E de repente a gente tira vantagem disso aí, porque a gente tá mais acostumado, né? Mas é isso aí, escreve nos comentários o que vocês acham também, valeu? Se o Flamengo realmente dá pra levar esse Mundial aí, e se o Alexandre realmente deu uma aula pro Michael, valeu? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí, clica no botão hypar, valeu? E se inscreve aí, galera, se inscreve aí, porque a maioria tá vindo assistir o vídeo porque gosta, né? Mas acho que esquece de se inscrever. Valeu? Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!